Ok. Então, continuando, né, a gente estava falando justamente da questão do encapsulamento, né, que é o mecanismo que a gente tem praticamente, que a gente pode considerar um mecanismo de proteção, né? É um mecanismo que serve para resguardar os seus detalhes internos de programação e você vai expor somente aquilo que for pertinente ou necessário para quem estiver usando o recurso que você está desenvolvendo, né? E aí, ó, como forma de complemento desse conceito, né, o fato de você conseguir esconder os detalhes internos, você pode mudar a implementação de uma operação sem afetar o restante do sistema. Ou seja, se você cria um mecanismo, sei lá, adicionar CPF, cara, não interessa como que você vai fazer, se primeiro você valida, se não valida, se checa uma determinada coisa. Ou seja, você pode modificar o seu algoritmo à vontade, sem isso refletir nos usuários daquele método, né? Ou seja, de quem usa aquele recurso que você desenvolveu. Então, é uma forma de você também garantir que você não vai quebrar o seu sistema por conta de uma mudança pontual, entendeu? Modularidade, né? Modularidade é o famoso dividir para conquistar, né? Ou seja, você conseguir decompor seu problema em partes menores, é, a fim de você conseguir atacar o problema comum, né? O, como todo, porém sem necessariamente fazer uma investida de amplo espectro, né? Ou seja, você vai resolvendo problemas a problemas, partes a partes, né? Então vou desenvolvendo pedaços a pedaços, né? Fica mais fácil de gerenciar e aumenta também a questão de reusabilidade, manutenibilidade do que você está construindo, né? O que tem que ser preservado, o que tem que ser observado aqui é justamente o conceito de coesão e acoplamento, ou seja, os módulos eles têm que ser coesos o suficientes para eles fazerem somente aquilo que eles estão predestinados a fazer. Não faz muito sentido você ter um módulo no sistema, por exemplo, um sistema de aluguel de DVD. E aí você vai, não, vou criar um módulo aqui que é o módulo gerir aluguéis de DVD. Bem, se você fez isso, é praticamente o sistema inteiro, né? Não faz muito sentido, né? É interessante você ter a parte de controle de estoque é uma coisa, o controle, né, dos DVDs é uma coisa, o controle de cliente é outra, a operação do aluguel, né, aquele momento do aluguel é outra, de repente a parte de multa ou contabilização, monetização pode ser um módulo à parte, então assim, você pode compor isso de diversas formas diferentes, né? Então, basicamente, você tem um sistema de venda, né? Você vai quebrar ele em vários módulos, né? De estoque, faturamento, de cliente, por aí vai, né? E hierarquia, né? Ou aproveitando até o próprio conceito de abstração, para quem já estudou um pouco de entidade de relacionamento ou coisas afins, sabe aquele conceito de generalização e especialização, né? Ou seja, você organizar essa hierarquia de tipo para você justamente conseguir reaproveitar ou de repente trabalhar com o elemento mais alto da hierarquia, né? No ponto mais abstrato da hierarquia, o que te promove maior reuso, maior possibilidade, enfim, um impacto menor aí no próprio desenvolvimento, né? Então, quanto mais você sobe na hierarquia, mais abstrato você está, quanto mais você desce, menos abstrato. Então, nesse sentido, a leitura de baixo para cima, você está generalizando, né? Ou seja, o retângulo e o triângulo são polígonos, né? Eu generalizei o conceito, abstraí o conceito, e o polígono é uma forma. Então, abstraí novamente, né? Ou seja, generalizei. Se eu fizer uma leitura de cima para baixo, né, o animal ele pode se especializar em mamífero ou ave. Então eu detalhei, então eu especializei. E o mamífero, por sua vez, pode ser um homem ou um leão, né? Novamente eu especializei, ou seja, criei especialidades, né, daquele conceito. O conceito de objeto, né? Afinal de contas, a gente fala programação orientada a objeto, mas afinal de contas, o que é objeto? O objeto é uma instância de uma classe em memória. Vamos lá, a gente vai ter que falar de classe lá na frente, mas basicamente é como se fosse assim. É, O conceito é pessoa, pensar assim. O objeto é o Guilherme.
Porque o Guilherme é uma instância de pessoa. É uma materialização daquele conceito pessoa. O Richard é outra instância, porque ele também é uma materialização daquele conceito pessoa, mas o Richard é diferente do Guilherme. Então, nós somos instâncias diferentes, temos valores de características diferentes, que eu falo em valores de características. Eu tenho CPF, o Richard também tem CPF, porque ambos somos pessoas. Porém, o número do meu CPF, ou seja, o valor do meu CPF, é diferente do número de CPF do Richard, né? Então, isso é o conceito de objeto, é como se fosse a materialização do indivíduo. Ele tem estado, né, que são as estruturas, ou seja, ele tem um conjunto de atributos e são os valores que esses atributos podem possuir, né? Ele tem um comportamento, que é o conjunto de operações, e ele tem uma identidade, né? Ou seja, todo objeto ele tem um identificador único. Então, por exemplo, ó, um exemplo aqui, eu tenho uma classe curso, né, onde o conceito de curso tem nome, localização, duração e crédito, e operações de adicionar aluno, remover aluno, atribuir professor, atribuir sala, né? E aí, ó, cada bolinha dessa é um objeto. Significa o seguinte, isso aqui é uma materialização de um indivíduo do tipo curso. Então, essas características de nome, localização, duração e crédito, ele também tem, porém, valores do indivíduo, né? O nome, análise 1, localização, MAC, duração, 30 horas. Aí já tem um outro, análise 2, localização é MAC também, mas duração é 15 horas, né? Então, por aí vai. Classe. Estrutura que abstrai o conjunto de objetos, né? Na verdade, a gente faz uma analogia, a gente diz que a classe é uma fábrica de objeto. Por que uma fábrica? Ela é como se fosse uma forma, né? É uma forma onde todos os objetos que saem dela têm a mesma forma, ou seja, vai ter as mesmas características e vai conseguir executar as mesmas operações. Então é como se ele fosse uma forma que você aplica nos diferentes objetos, né? A propriedade ou atributo é uma característica da classe, né? É um elemento caracterizador da classe, é o que define o conjunto de atributos, define o estado da classe, do objeto, no caso, né? Então, isso aqui seria interessante a gente fazer. é, Vamos fazer aqui, ó. Eu vou fazendo aqui e vocês vão tentando me acompanhar, né? Numa ideia adequada. Crie um projeto que tenha duas classes. Uma classe será conforme o modelo abaixo. A segunda instancia um objeto da primeira classe e exibe informações de cada atributo dela. Então, basicamente, eu vou criar duas classes, uma principal e uma de pessoa, e aí a principal vai instanciar uma pessoa, ok? Então, vou, vou abrir uma ideia aqui. Vou compartilhar aqui a minha ideia. Vocês estão vendo a telinha do Eclipse aí? Sim, Beleza. Então, vamos lá. Vou criar um projetinho aqui novo, ó. File, New. Vou procurar um Java Project aqui, ó. Vou criar um projetinho Java, tá ok? Vou botar aqui, ó. Exercício 1. Isso aqui eu vou deixar default, tá?
Então tá aqui, ó. Vou criar dentro desse projeto aqui. Basicamente, o que a gente pediu lá? A gente pediu para criar uma classe do tipo pessoa e uma classe principal que vai instanciar a pessoa. Então, vou começar com pessoa aqui. New class e vou criar uma classe aqui chamada pessoa. Então, tá aqui, ó. Public class pessoa, ok? A minha pessoa tem nome, data de nascimento, RG e idade. Então, eu vou ter aqui, ó, nome, vou deixar string. Olha só que interessante. A primeira coisa que a gente faz numa classe, a gente criou uma classe pessoa e eu criei os atributos que são pertinentes a ela, né? Nome, data de nascimento, RG e idade. Isso aqui, em teoria, já é suficiente para o nosso requisito. Mas lembra que a gente falou do encapsulamento? O que é o encapsulamento? Eu vou proteger esses atributos. Então, eu vou colocar um nível de proteção aqui, vou mudar a visibilidade para private. Então, eu estou dizendo com isso que esses elementos, esses atributos, só podem ser acessados por objetos da própria classe, né? Ou seja, somente pessoas acessam esses objetos e, consequentemente, eu vou ter que criar método para acessar esses caras. Então, eu vou criar aqui, ó, um conjunto de métodos que a gente chama de gets and setters, que são métodos que vão acessar isso para mim. Então, ó, eu tenho aqui o get nome e ele vai me retornar o quê? O valor de nome. E eu tenho set nome, que é o método para escrever, onde eu passo o nome como parâmetro, e aí eu vou lá e escrevo esse nome que eu passei como parâmetro no atributo direto, ok? Então eu fiz isso para cada elemento, fiz para nome, data de nascimento, RG e idade, ok? Então fiz os meus métodos de acesso para esse conjunto de atributos que eu especifiquei. Show? Então por hora minha classe pessoa está pronta, né? Tá ok. Vou para a classe principal, ou seja, eu vou criar uma outra classe que vai instanciar a pessoa. Então, nova classe. Vou botar aqui principal. E vou habilitar o public static void main, que é o primeiro método que é chamado quando o programa é executado. Lembra que no C tem a void main, né, o int main, que é a operação básica que o compilador procura? Aqui no Java ele procura essa aqui, ó, main também, mesmo princípio. Então tá aqui, ó, classe principal, ela vai ter um método main, que vai ser um método de inicialização, e aqui eu vou instanciar um objeto do tipo pessoa e exibir dados dela. Como é que eu instancio um objeto? É um tipo, né? A pessoa que eu criei é como se fosse um tipo de dado. Então eu vou botar aqui, ó, pessoa P1, né? Ou seja, eu estou dizendo que essa P1 é do tipo pessoa, que eu defini aqui na minha classe, e vou instanciar ela, vou dar um new pessoa. Com isso, eu instanciei um objeto pessoa usando esse objeto P1, né? Essa variável, digamos assim, P1. E agora eu vou atribuir valores a ele. Então, P1.setNome. Lembra que eu não consigo escrever nome direto. Ó. Eu vou ter que usar o método de acesso, porque ele está privado. SetNome. João. P1.set. Data de nascimento. 1. 1 de 1 de 2001. P1.set RG.
1, 2, 3, 4. E por último, a idade. 7, idade. Vou botar aqui 18 anos. Ok? Então, instanciei o meu objeto P1 do tipo pessoa, atribuí valores para esse objeto, e agora eu vou imprimir, ó. System.out.println. O nome é, vou botar aqui, ó, p1.getNome. Ok? E aí, ó, quando a gente roda isso daqui, salvar, né? Tá aqui, ó, o nome é João. Então, o que que ele fez? Instanciou a pessoa, atribuiu os dados, depois eu imprimi só o nome. Posso fazer isso com os demais atributos. Então, eu posso fazer isso aqui com aqui, data de nascimento, RG e idade. E aí, ó, quando eu for rodar, ele pede para salvar de novo. Tá aqui, ó, o nome é João, a data é 1, e não, melhor o texto, né? A data de nascimento, o nome é João, a data de nascimento é 1 do 1, RG 1234, a idade é 18. Tá aí, feito, ok? Agora, olha só que legal, que coisa interessante. Aqui na pessoa, ó, eu coloquei data de nascimento como que? String, texto, certo? Eu poderia fazer isso aqui diferente. Eu poderia definir isso aqui como uma data, né? Tudo bem que esse método aqui tá deprecated, mas enfim. Ó. E aí, ó, vou ter que mudar consequentemente meus métodos de acesso, ok? E a idade, ao invés de eu setar a idade, ó, eu poderia não ter o set de idade. Por quê? A minha idade vai ser baseada na data de nascimento. E botar aqui, ó, return, sei lá, é calendar ponto date. Não, tem um, acho que é today. Vou fazer um Google aqui. E aí, ó, eu posso fazer isso aqui. Deixa eu, int, não, int idade retornada recebe
today, ponto, get, melhor botar calendar. Idade retornada. Olha, perceberam o que a gente fez aqui? Eu mudei o tipo de dado de data de nascimento para calendário. Eu vou tratar isso aqui como se fosse uma data no calendário. E na hora de calcular, de retornar a idade, eu não vou mais escrever a idade usando aquele set, né? Tanto é que eu até apaguei o set idade, ou seja, eu não vou mais escrever a idade. Eu sempre vou obter a idade a partir de quê? A partir da diferença do ano que o cara nasceu para o ano de hoje. É claro que a gente poderia considerar aqui dia e mês também, mas enfim, em linhas gerais, né, a ideia aqui não é fazer o sistema perfeito de cálculo de idade, mas é mostrar para vocês que o encapsulamento ele é bastante conveniente. E é bastante conveniente em que sentido? Justamente no que tange a você conseguir fazer esse tipo de mudança. Ó, eu modifiquei meu método getIdade inteiro, sem necessariamente eu quebrar meu programa principal, né? Na verdade, isso aqui tá o que deu, o que está dando erro aqui é o setIdade que não existe mais, né? E o setDate que aqui na verdade ele está pedindo uma data ao invés de pedir uma string, né? Então aqui eu teria que setar uma uma, uma string, né? Entendido, pessoal? Deixa eu voltar aqui pro PowerPoint. Beleza? Então vamos lá. Métodos, né? Os métodos é o conjunto de ações, né? A gente chegou até a criar alguns aqui no exemplo que a gente deu. A gente criou métodos para setar a idade, para pegar a idade, para, enfim, são as ações que aquela classe, o objeto, né, vai acabar executando. E aí, ó, nesse caso aqui, a gente acabou já até fazendo exercício 2, né, com esse exemplo. A gente já criou esses métodos, getNome, setNome, getData, e por aí vai. Então a gente já acabou criando esses métodos aí no exercício anterior, no exercício que a gente fez como um, né? A gente já evoluiu ele o suficiente. Beleza? Então, lembrando que isso aqui são tudo métodos de acesso, assim, a gente pode implementar, codificar isso daqui, por exemplo, nome, por exemplo, set nome, eu vou aceitar qualquer tipo de nome, mas na hora de dar um get, eu quero retornar tudo em caixa alta, ou quero retornar tudo em lowercase, ou quero de repente tirar os caracteres especiais, enfim. Aí fica a critério, né, da necessidade do sistema de vocês. Tem gente que faz, por exemplo, get, bota primeiro nome, segundo nome, e aí tem um get nome completo, que aí junta o primeiro nome com o segundo. Então tem N formas de se trabalhar isso, né? Isso aí é uma infinidade. Então, para finalizar aí, vamos falar de herança, polimorfismo e os pacotes, né? Esses conceitos que são importantíssimos aí em orientação a objeto. Então, herança. Herança é justamente esse conceito, né? Para quem já estudou modelo ER e coisas do tipo, é o conceito de generalização e especialização, né? Generalização, quando você tem uma superclasse, ou seja, um elemento mais acima na hierarquia, que contém características que respondem a ambos elementos abaixo. Especialização quando você refina, né? Quando você pega um elemento mais abstrato e detalha ele, né? Então, a herança é basicamente isso. E assim,
Por que esse nome herança, né? Fazendo uma analogia, um paralelo aí com o que a gente está mais habituado, basicamente herança, né? Quando a gente fala em direito de sucessão, né? Você tem, sei lá, o seu pai, enfim, seu seu pai, por exemplo, ele tem certa quantidade de bens, e aí quando ele vem a óbito, aqueles bens, por herança, passam a ser seus, né? Ou seja, você acaba herdando aquilo, né? Ou seja, você acaba adquirindo um bem que era do seu pai. Outra forma que a gente também, às vezes, relaciona herança é a questão mesmo de genética, né? A gente fala em herança genética. Por exemplo, você tem, sei lá, o seu pai e a sua mãe têm olhos azuis, e aí você nasceu com o olho azul, né? Então, o olho azul ser uma herança genética, né, dos seus pais. Ou se um deles tem, às vezes o pai tem um olho azul, a mãe tem um olho castanho. E aí você nasceu com um olho castanho. Então você tem o olho que é uma herança genética de quem? Da sua mãe. Então, o conceito de herança é justamente passar uma coisa para o seu sucessor, né? Essa ideia de passar alguma coisa para o seu sucessor. E quando você fala disso na orientação a objeto, significa o seguinte: os elementos na posição mais alta da hierarquia, ele repassa para os seus especializados, para as suas subclasses, as suas características. Então, ele repassa isso aqui para quem está abaixo dele. Então, uma conta bancária, por exemplo, ela pode se especializar em conta de investimento e conta corrente. Esse modelo está dizendo para mim que, por herança, todos esses atributos de conta bancária, eles estão presentes também na conta de investimento e também estão presentes na conta corrente. Então, tanto a conta corrente quanto a investimento possuem tanto o nome, quanto o CPF, quanto o número de conta, quanto o saldo. Ou seja, porque esses atributos da superclasse, esses atributos, eles vão para onde? Esses atributos, eles são herdados pelas subclasses. E aí você fala assim: ah, professor, então é só isso? Não, e não é só isso. Tem mais. Não é só os atributos. As operações também. Ou seja, todos esses métodos que você definiu na superclasse, as classes especializadas, as subclasses, vão conseguir executar os mesmos métodos, que por herança esses métodos foram passados para eles também. Então, por exemplo, se você tem uma operação de sacar, esse saque pode ser feito tanto na conta de investimento quanto na conta corrente. Ok? Então, herança, o conceito de herança é isso: é eu conseguir passar todas as minhas características e ações da minha superclasse para as minhas subclasses. Né? Em Java, normalmente você implementa a herança usando essa palavrinha aqui, ó, o que a gente chama de o extends. Então, extends significa o seguinte: olha, esse cara está herdando desse. Ou seja, ele está estendendo, né? Eu estou especializando ele. Então, o círculo é uma forma. É como se eu tivesse aqui, ó, a caixinha aqui, forma, né? Herança e aqui embaixo o círculo, ok? É isso aqui que nós fizemos aqui nessa, nessa implementação aqui em Java. Né? Classe abstrata. Esse é um conceito muito importante aqui em Java. Em Java não, em orientação a objeto, né? Perdoe o hábito. Mas classe abstrata é um conceito muito importante aqui em orientação a objeto. Para você definir uma classe abstrata, você precisa de ter pelo menos o quê? Olha, se atentem a isso aqui, pessoal. Possui pelo menos um método abstrato. Guardem isso, guardem essa definição. Um método abstrato, pessoal, é um método que não possui implementação. Ou seja, eu tenho um método que só tem um rótulo, é só uma definição. Só estou dizendo que existe aquela operação, mas não digo como ela faz, como ela é feita. Então, isso é um método abstrato. Eu defino uma classe abstrata
como uma classe que possui pelo menos um método abstrato. E guardem isso. Por quê? Isso é super comum em concurso, prova, etc e tal, ter pegadinha no seguinte: se eu tiver classe abstrata, são classes onde todos os métodos são abstratos. Não, gente, não são. Vamos lá. Se eu tenho uma classe onde todos os métodos é abstrato, eu posso chamar ela de abstrata por quê? Porque se ela tem todos, ela tem pelo menos um. Mas se eu tiver pelo menos um, cara, um métodozinho abstrato, por mais irrelevante que ele seja, já torna aquela classe abstrata. Então, se vocês depois derem um zoom aqui, vocês vão ver, ó, public abstract, né? Definir a classe como abstrata, chamada forma. E aí eu vou ter um método aqui abstrato, tá vendo aqui, ó? Public abstract void calcular área, por exemplo. Ou seja, eu sei que forma tem cálculo de área, só que eu não sei como escrever ainda esse cálculo, porque dependendo, se é um círculo, é um jeito. Se é um quadrado, eu calculo de outro jeito. Então eu não tenho condição ainda de escrever uma fórmula que calcule a área de forma. Mas eu sei que toda forma vai ter um cálculo de área. Então, o que eu faço aqui? Eu defino ela como abstrata, eu digo que a operação existe, mas essa operação está abstrata, e quando eu faço isso, o que eu estou dizendo? Eu estou obrigando aos meus filhos, ou as subclasses, né, ou as classes especializadas, eu obrigo elas a implementarem esse método, ou seja, elas vão obrigatoriamente que ter um método desse com a implementação, né? Não necessariamente obrigatório ter implementação. Eu posso ter eu posso ter uma subclasse abstrata, né? Mas entenderam o conceito, né? Eu estou repassando, eu estou delegando para o meu sucessor a obrigação de implementar aquele método, ok? Herança múltipla. Pessoal, faltam 4 minutos aí para encerrar a sessão do Zoom. Eu vou tentar encerrar nessa sessão ainda, porque quando eu fecho o Zoom, ele fica um tempão para poder gravar a aula. Então, a gente vai perder uns 15 minutos e como a gente já está no final da aula, capaz a gente não conseguir voltar. Então, eu vou acelerar um pouco aqui. Qualquer coisa eu volto no assunto quando a gente tiver a aula da semana que vem, né? Herança múltipla. Então, vocês já sabem o conceito de herança, né? Quando você tem características da superclasse passando para a subclasse. Herança múltipla é quando a classe herda o quê? De 2 ou mais superclasses. Então, por exemplo, eu tenho essa classe aqui que herda tanto de relógio quanto de rádio. E essa classe é um rádio-relógio, né? Ou seja, eu tenho tanto características de rádio quanto características de relógio. Então, eu peguei as características de relógio, joguei para cá, peguei as de rádio, joguei para cá, e ela consegue conviver nesses dois universos. Interface. Esse é um conceito de algumas linguagens de programação. Java, por exemplo. Em Java, ele define uma classe puramente abstrata como interface. Ou seja, nesse caso, pessoal, interface é uma classe onde todos os métodos são abstratos. Todos. Na interface. Todos são abstratos. Mas isso só acontece aqui, ó, só na interface. Ok? Então, ó, public interface, desenho, e aí todos os meus métodos aqui abaixo vão ter que ser obrigatoriamente abstratos. Né? O herança múltipla tá acabando. Acho que vai dar tempo. Sobrescrita de método. É quando implementamos um método que já foi implementado na superclasse. Por exemplo, você tem aqui, sei lá, uma classe chamada veículo. E essa classe veículo tem uma operação que é movimentar-se. E aí você implementou, né? Ou seja, essa operação. Você disse como que um veículo se movimenta. Então, aí você detalhou essa operação. Então, todos os veículos vão se movimentar daquela forma. Mas aí, de repente, você criou uma especialização desse veículo, que é um veículo anfíbio, por exemplo. E aí, esse veículo anfíbio, ele também se movimenta, só que ele se movimenta diferente.
Porque ele tem capacidade de andar em dois ambientes diferentes. Então, aquela implementação de movimentar do veículo não é suficiente para esse veículo anfíbio. Você precisa fazer o quê? Sobrescrever, ou seja, reimplementar. É como se você forçasse uma sobrescrita, né? Ou seja, escrever novamente aquele método. Então você consegue, na subclasse, reescrever alguma operação que você herdou da classe pai, ok? Isso é o conceito de sobrescrita. E por fim, né, finalizando aí, o polimorfismo, como o próprio nome já sugere, né, poli, né, múltiplos. Morfismo, forma, né, múltiplas formas. Significa o seguinte, o polimorfismo é a capacidade de você, entre aspas, transmutar em formas diferentes dentro da sua operação. Então, por exemplo, se você tem um objeto do tipo figura, certo? Um objeto do tipo figura e ele se especializa tanto em triângulo, círculo quanto retângulo, significa que eu posso fazer essa figura assumir uma forma de triângulo e executar a operação na forma de triângulo. Então é como se eu estivesse fazendo uma mudança de forma, né? Eu estou transmutando. É claro que essa transmutação não ocorre em todos os níveis de hierarquia, né? Depende de como você define a instância do seu objeto. Então, por exemplo, se você define que assim, eu tenho uma figura F e vou instanciar ela como triângulo. Ela continua sendo figura, mas uma vez que você instanciou como triângulo, você pode operar ela tanto como triângulo quanto como figura. Mas eu não posso operar como círculo, né? Porque eu não defini isso. Porque o círculo não está abaixo de triângulo, né? O círculo está ao lado, né? Então, eles são filhos do mesmo pai, mas não tem a relação de herança entre triângulo e círculo, né? Então, por exemplo, ó, uma figura F e o círculo. Então, ó, figura F, na verdade, F é uma figura. O tipo de F é figura. Eu instanciei como círculo. E por que eu pude fazer isso? Porque